of Kings and Lord of Rei Lords. dos reis. You rose again from the dead. We bless your name, O God. We bless your name for your Nós benefits. abençoamos, We Senhor. bless your name for your Nós goodness. abençoamos o teu You have nome, redeemed Senhor. us. Exaltamos You have o teu saved nome. us. Levantamos Oh, o we teu bless nome. your name, O God. Abençoamos We o teu bless nome. your name, O King. Glorificamos o teu Oh, who nome. compares to you, O Nós God? exaltamos o teu Oh, nome. bless the Lord, oh my Abençoamos soul, o teu nome. and all that is within me. Todas as coisas, Bless His Senhor. holy name. Abençoa o Bless seu His nome. holy name. Abençoa o Bless seu His nome. holy name. Abençoa o Bless seu His nome. holy name. Abençoa How o seu good are nome. you, O Quão God? grande How tu és. good are you, Quão O belo God? tu és. How great are you, O Quão God? grande tu és. We bless your name, O Nós te God. glorificamos. You alone are worthy. Nós te You alone are glorificamos. worthy of worship. Nós te You adoramos. alone are worthy of Nós te honor. adoramos. Thank you, Jesus, and thank you, King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we thank you this morning. Pai, nós te agradecemos nesta manhã. You alone are worthy of worship. Tu és digno de toda adoração. Come on, just yada him. Yada means Começa just a fazer wave piadas a a Ele. wave Começa- offering unto the Começa a Lord. levantar suas mãos. Tell him, Lord, you are good, Diga ao Senhor, tu és bom. and your goodness endures forever. A sua Hallelujah, benignidade dura hallelujah. para sempre. Who can compare to you, O God? Ninguém se compara a ti, ó You are Deus. the King of Kings. Ó Rei dos Reis. You are the Lord of És o Lords. Senhor dos You are Senhores. enthroned on the highest És place. exaltado de forma Who is altíssima. like our God? És o Deus Who is altíssimo. like our King? Não existe alguém como o So we Senhor. bless you, Lord. Nós te abençoamos. Bless you, Lord. Nós Bless te you, Lord. abençoamos, ó Pai. Bless you, Lord. Abençoamos a And ti all that is within us. e tudo que está em nós. Bless His holy name. Nós abençoamos o teu santo nome. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Amen e amen. Thank you, Jesus. Thank you, Louvado Lord. seja Deus. Amen and amen. And Amen e amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Amen. Well, bless you, worship team. Muito obrigado, grupo de Uh, louvor. we'll actually call you for a bit of a celebration at the end. Vamos Let's go ahead and chamar-vos take our seats. para pouco de celebração no final. Vamos nos Amen. assentar. So tune nicely. As we welcome, I think when we said any new people in the house, there are some new people that didn't even stand up. Então tem alguns novas pessoas na casa que não ficaram em pé, não se levantaram. Maybe they don't know that they're new. They still think they're the same old people. Então eles acham que ainda são as pessoas antigas. The Não Bible pensam- says, I've been born again. novos. Behold, I'm a new creation. All the old Isso things have contemplai- gone, and all the new things have come. Contemplai, eis que eu nasci de novo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O novo veio. I'm actually talking about Mr. and Mrs. Jaqueta, not Grandpa and Grandma Jaqueta. Então não estamos a falar os avós jaquetas, não. Estamos a falar So os jaquetas. welcome, guys, Então seja bem-vindo to church for the first time. na igreja pela primeira vez. No, in fact, these guys cheated because as soon as they wedded, they then came to church for the first time. So this is their second time here. So God bless you guys. Welcome. É a vossa segunda vez aqui, então seja Amen. bem-vindo. Amen. So we will take a bit of time to celebrate them at the end, and those who didn't congratulate them, you get the opportunity to do so. So I'm Aqueles excited que about that. não felicitaram a eles no final do culto, vamos criar um tempo para felicitar, saudar a eles, congratular pelo casamento. Amen. Amen. Well, this morning, I'll straight away jump into it. So we have been talking about prayer, Então nós temos estado a falar sobre oração. and we were riding off on the back of Pastor Batsi when he came through and was teaching us about prayer. E depois nós tivemos o pastor Batsirai que veio e começou a nos ensinar sobre oração. There's one thing that Pastor Tom has been saying: É algo que o pastor Tom tem estado a falar. to learn Para aprender and not to do e não fazer is not to learn at all. é não aprender de vez. To understand Entender and not to do e não fazer is not to have understood. é não entender. So we only know that we have learned, we only know that we have understood, Nós só we vamos have caught saber something quando nós aprendemos, quando nós entendemos alguma coisa, agarramos, by tivemos alguma our coisa, actual doing of it. através de nós estarmos a fazer aquela coisa. So why we have continued to teach Enquanto continuamos a ensinar, is because we don't only want you to understand the concept and the principles, but we actually want you to enter into a lifestyle of prayer.
Então, quando nós começamos a ensinar, não é apenas para você aprender os conceitos, princípios, mas também praticar e entrar numa vida de oração. Because the season that God wants to bring this church into, a season of growth, a season of multiplication, Porque é uma época que o Senhor quer trazer essa igreja numa estação de cannot multiplicação be achieved apart from prayer. que não pode ser alcançado fora de oração. Without prayer, Sem oração, God can. Deus pode. He can just do it. Ele pode fazer. But He have chosen Mas ele escolheu that He will not. que ele não irá fazer. So without prayer, God can, but He will not. Então, sem oração, Deus pode, mas ele não poderá. Because He wants a relationship, Porque ele quer relacionamento. a teamwork, a relationship with you Relacionamento, trabalho em equipe in consigo. achieving the things that He has set to be achieved on the E earth. alcançar as coisas que ele gostaria que fossem alcançadas aqui na So terra. prayer is more like a relationship with God, partnering with God. Oração é mais relacionamento com Deus. Você fazer parceria com Deus. So last week I began to talk about a scripture from the book of Acts chapter 12 verse 5, Então, semana passada, comecei a falar pouco sobre Atos capítulo 12, versículo 5. which says, so Peter was kept in prison, but prayer for him was being made fervently by the church unto God. Diz que Pedro estava na prisão, mas a igreja fez uma oração fervorosa. So we know that James had already been arrested and killed. Então, sabemos que Tiago já havia sido colocado na prisão e And matado. now they've arrested Peter. E agora já tinham prendido And Pedro. so the church can see where this is going. E a igreja pode ver onde isso está a ir. Because they're out to matter, to kill all these apostles. Porque estão a procurar matar esses todos apóstolos. So the church gathered itself. Então, a igreja juntou-se. Whilst Peter was still being kept in prison, Enquanto que Pedro ainda estava aprisionado na prisão. they believed God for something more. Ele acreditava Deus para algo They mais. believed God that he would be released, he would be set free. Acreditava em Deus que ele seria liberto. They believed God who sets free the prisoners, Acreditava em Deus que liberta os prisioneiros. who breaks through where there seem to be walls, Onde que ele rompe, onde há barreiras. who sends us through the wilderness into a land flowing with milk and honey. Onde que eles tiram do deserto para uma terra They que believe mana God leite who e mel. heals Ele the crê sick, um who Deus raises que the dead, cura o enfermo who e does ressuscita os the mortos. impossible because E it's ele not impossible faz for him. coisas impossíveis porque não existe coisa impossível So para they ele. believed God and they said, let's gather. Mas eles creram no Senhor e disseram, vamos nos juntar. And they began to pray for him. E eles começaram a orar por ele. Prayer was made for him. A oração foi feita para And ele. they prayed fervently. E eles oraram And they fervorosamente. prayed unto God. E eles oraram para Deus. So when you talk about praying unto God, Quando falamos de orar para Deus, most of you will say, oh, I pray unto God. alguns podem dizer, eu oro para Deus. But there must be a revelation of who this God is whom you are praying Mas to. tem que existir uma revelação desse Deus que você está a orar A para. revelation of his nature, A revelação da sua natureza, of who he is, daquilo que ele é. and a revelation of your relationship to A him. revelação do seu relacionamento para A ele. revelation of his nature, A revelação da sua and a natureza. revelation of who he is A to you, your revelação relationship with him. daquilo que ele é para você. So last week we saw Então, o que nós vimos semana passada, from the book of Psalms 93, verse 1 to livro 2, de Salmos 22, we saw how he reigns gloriously. nós He's vimos glorious, he's como majestic. ele levantou de forma gloriosa sua majestade. He's like a king that is robed in majesty, É rei que reina em majestade, showing all his splendor, mostrando todo o seu esplendor, showing all his greatness, mostrando toda a sua grandeza, showing all his treasures, mostrando todo aquilo que ele é o bem dele, showing how he's different to anyone else. mostrando que tudo que ele tem que é diferente de qualquer So um. we saw how God is dressed in glory E and in mostrando majesty. como Deus está vestido em glória e majestade. So when we approach him to pray unto God, Quando nós nos aproximamos a orar diante de we are Deus, praying unto a glorious nós God, estamos a orar diante de dressed Deus in glorioso. majesty, Ele vestido em who majestade. owns all the riches, Aquele que tem todas as who riquezas, owns all the que means, tem todos os meios, who is glorious and set apart from anyone que é else, glorioso acima de qualquer outro, who shows himself to be different, que mostra a si mesmo diferente, who brings out all his glory que ele traz somente a tua to glória show it forth against anyone para else. mostrar além de qualquer um.
So he is a great God. Ele é grande Deus. He is a majestic God. Ele é Deus majestoso. Not only does he show his majesty, Não apenas mostra sua majestade. not only does he come out in majesty Não when we pray, apenas ele aparece em majestade quando você ora. but he also comes out in power. Mas ele vem em poder. So he's not only dressed as a prince that is richly dressed. Não apenas ele apresenta-se como rei que está muito bem vestido. There's something I was learning from Pastor Jason Algo last que week eu aprendi com o pastor Gerson semana passada. during Norman's wedding. No casamento de Norman. You know, I was saying, sure, A dizer, "Show." what you're wearing, especially Pastor Adelino, what you're wearing. Especialmente pastor Adelino, o que estava a vestir, o que você está a vestir. And he said, no, you don't do this. Disse, não faça isso. You do this. Diz, faça isso. Isso. So when God comes out, Quando Deus aparece, his dressing, his vestitude, a sua a vestimenta, o que ele veste, is to show that no other one can design it. é No mostrar other que não one can wear existe one like outro it. que pode criar o desenho daquilo. que He ele steps vestiu. out in distinction, in Ele difference, aparece em distinção. so that when we behold him, Para quando você o contemplar, we're like, sure. você vai dizer, show. But not only does he come out dressed in royal robes, Não apenas ele aparece vestido em roupas de realeza, but he also comes out dressed in robes of warfare. mas também vem vestida com vestes também de exército de He guerra. also comes out dressed in his full armor, Ele vem vestido com todo o seu exército, showing the multitude of his armies, mostrando milhares dos seus showing the exércitos, multitude of his power, mostrando a multidão da sua força, showing that nothing can stand before him, mostrando que nada pode parar diante dele. neither enemy nor foe, Nenhum inimigo, ninguém mais. that there's no other armory like his, Não existe outro exército, no other além army dele. like his, Não um exército no maior que other dele. power like Não his. existe poder igual So dele. he stepped out in Ele power. para em poder. Not only that, Não apenas isso, but he also shows that he is eternal, mas ele mostra que é eterno. that he was there before there was there, Ele estava lá antes que existissem coisas. before anything existed, Antes das coisas existirem. before where we could even think about, Antes because de nós our minds pensar cannot see beyond sobre it. as nossas mentes, porque não podia ver além. He shows that he was there, Ele mostrou-nos que estava lá. and beyond where we can ever see, and Além our minds stop thinking, how Onde que nós far can we podemos see? ver, onde a nossa mente não pode He ver. is there. Ele está lá. He is the eternal God, Ele é o Deus everlasting God. eterno, Deus eterno. And he shows us that before we were even there, Ele mostra isso muito antes de nós estarmos lá. he began to form the universe. Ele começa a formar o He universo. began to create the earth. Ele começa a criar a He terra. began to put everything in Ele order. começa a colocar as coisas em ordem. Before we were even a thought, Antes de nós pensarmos ou He pensar thought of sobre us. nós, Ele pensou de nós. so he's showing that he's distinct. Ele mostra que é distinto. He is God. Ele é Deus. And I said last week that when we come to him, Nós dissemos semana passada, quando viemos para Ele, we have to shift our mindset. temos que mudar a nossa mente. Because sometimes we come to God Porque às vezes viemos para Deus, as though he is a God, como sendo Ele Deus. as though we brought him in our pocket Como se nós trouxemos Ele no nosso bolso. and we took him out to worship him. E nós tiramos do bolso para adorar a Ele. So our thinking of him is limited O nosso pensar sobre Ele é ilimitado. É limitado. to our own creation of him. É limitado da criação sobre Ele. But it's beyond our thinking. Mas Ele está além do nosso He pensar. cannot be framed by our Ele constructs. não pode ser construído com a He nossa cannot be própria mente. boxed by our limitations. Ele não pode ser trazido por He's not nossa a limitação. God that we fashion out of wood, put in our Não pocket, é and then bring Deus out to que worship nós him. podemos fazer, construir. And I say that is why when he appeared, É por isso que ele, quando apareceu, or even his angels, not even himself, não ele próprio, mas os anjos. his angels that rub in his presence, Os anjos que and estavam rub on his glory, sobre a sua rub on glória, his might, em sua presença, em todo o seu are poder, in awe of his eternity. com toda a sua eternidade. When they appear, Quando eles apareceram, the Bible says, when it shows us these people who saw angels, who saw God, quando they apareceram, eles viram Deus, viram os anjos. they fall as though they are dead. Eles caíram como se estivessem As mortos. though they are so in awe of him that I cannot even breathe. If he hears me breathing, if only he can hear me Não breathing, conseguiam I'll be in mesmo trouble. He's too much respirar, for me. a dizer que se eu tentar respirar estou em problema porque ele está bom para That mim. they lie down as though they are dead. Eles estenderam, ficaram deitados como se estivessem mortos. This is how great our God is. É assim, quão grande é o nosso Awesome in Deus. power, Em poder, awesome in majesty, majestoso, awesome in wisdom. maravilhoso em sabedoria. This is how our God É is. assim
que é o nosso Deus. So when we come to pray, Quando viemos em oração, we must have the revelation temos que ter a revelação of how great this God de is. quão grande é esse A Deus. revelation of His nature. A revelação da sua A natureza. revelation of His acts. A revelação dos What seus He has atos. done, what He will do. Tudo que ele fez, o que What ele he vai has fazer. said. Aquilo que ele estabeleceu. We must have a revelation of Nós Him temos que ter a revelação dele. as the Almighty God. Como ele sendo Deus Todo-Poderoso. But not only a revelation of His nature. Não apenas a revelação da sua natureza. Do you see the problem? Você vê um problema? That if we don't have a revelation of His nature, Se nós não temos a revelação da sua natureza, we're even looking at Him as though He's lower than us. então começamos a olhar para ele como sendo tão baixo que nós. Where we say, well, if I cannot do it, how can He do it? Começamos a dizer, se ele não, eu não fazer, como ele vai fazer isso? Well, if I cannot have a breakthrough, how can He Se eu não bring a tiver breakthrough? rompimento, como ele vai me dar rompimento? But we must also have a revelation of the relationship. Mas temos que ter esta revelação do relacionamento. That He is our Father. Que ele é o nosso Pai. Amen. Amen. That's why it says when you pray, Por isso que nós dizemos, quando você orar, say, Our Father in heaven. diz o nosso Pai que está no céu. So we must have a revelation Temos que ter a revelação that He is our Father. que ele é o nosso Pai. And this is what I want to dwell in a little bit again today, because I think this is important. É aqui onde nós queremos nos habitar um pouco, porque acho que isto é importante. And I'm talking today about praying E hoje estou a by falar sobre the orar. help of the Holy Spirit. Orar com a ajuda do Espírito Santo. And when we read from the book of Romans, let's Quando go nós there. lemos a partir do livro de Romanos, vamos todos para lá. So I'm going to teach a little bit and Vou see where it goes. ensinar um pouco, vermos para onde vamos. You must understand the relationship Você deve compreender o relacionamento. as much as you understand the majesty. Assim que the você nature of compreende God. a majestade e também a natureza de Deus. The Bible says they gathered and they prayed unto God. A Bíblia diz, eles reuniram-se e oraram para Deus. Amen. Amen. So the Bible says, for those who are led by the Spirit of God, they are the children of God. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we're God's children. And if we're children, then we're heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Amen. Diz a palavra do Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amen. So if you do not receive or have not received the spirit of adoption, Se você não recebeu ainda o espírito da adoção, you can never be able to receive the spirit of prayer. não é possível receber esse espírito de oração. Amen. Amen. Because the Bible is talking about that we've received a spirit of adoption. A Bíblia fala, recebemos o espírito de adoção. He has saved us. Ele nos salvou. And we are not saved by our own effort or might or power, Não fomos salvos pelo nosso próprio esforço, poder, but we're saved by the regeneration. mas fomos salvos Of the Holy Spirit. pela regeneração do Espírito Santo. It is the Holy Spirit who transforms us É o Espírito Santo que nos transformou from the old person da pessoa antiga into the new person. para a pessoa It is the nova. Holy Spirit that gives birth to our É o spirit Espírito Santo que faz o nascimento ou and nascer do causes us nosso to be espírito. alive to God, E faz-nos nós estarmos vivos even diante do though Senhor. before we were dead to Him. Mesmo nós sendo mortos, estando mortos antes. It is the Holy Spirit that brings about your birth into sonship. É o Espírito Santo que nos traz a nascença perante aquilo que é adoção. For those who are led by Porque the Spirit aqueles of God, que são guiados pelo Espírito de Deus, they are the children of God. esses são filhos de Deus. So the Holy Spirit whom we received, Então, o Espírito que nós recebemos, when you gave your life to Jesus, quando nós demos a nossa vida a the Holy Jesus, Spirit came into your life. o Espírito Santo veio para a tua vida. He is the Spirit. He's the one who gives birth to your spirit man so that you become a child of É o God. Espírito que deu o nascimento do teu Espírito para que você se tornasse o Filho de Deus. This is the work of the Holy Spirit at your birth. Esse é o trabalho do Espírito
Espírito Santo quando você nasceu into the kingdom of God. para o reino de Deus. That's why he says you must be born again. Por isso disse que você deve nascer de novo. How can I be born again? Como eu devo nascer de novo? You must be born again by the Spirit and the washing of the Word of God. Você deve nascer de novo pelo Espírito, pelo lavar da palavra de Deus. So when we receive the Holy Spirit in this birth, Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós nascemos, He did not make us slaves não nos fez escravos so that we live in fear. para que nós vivêssemos no medo. Rather, the Spirit that we received Não, mas o Espírito que nós recebemos brought about our adoption as sons. trouxe a nós adoção como filhos. So the Holy Spirit of God brought your adoption as sons. He brought you into the kingdom of God to be a child of O God. Espírito de Deus trouxe você a adoção dentro do reino de Deus para você ser pertencente ao reino dele como It is the filho. work of the Holy É Spirit. o trabalho do Espírito Santo. So when you got born again, Quando nascemos de novo, this adoption causes you to cry out. e essa adoção fez com que nós clamamos. You know how it is when a child is born? Está a ver quando uma criança nasce? I got the privilege of being inside the room when all my children were born. Tá vendo? Eu tive o privilégio de Hallelujah for that. estar na sala onde os meus filhos nasceram. I love you so much, Pastor. Muito obrigado, Pastor pastor. Jesse, you are such a Pastora, blessing to me. É uma You grande are, bênção. you know, you're a wonderful woman. You're a powerful woman of És uma God. grande mulher de Deus. Aleluia. Because what I saw Porque o que eu vi changed my life. mudou a minha vida. O que o pastor viu mudou a vida dele. So when the child comes out, Quando o bebê sai, they are trying to make sure estão a tentar ter a certeza that the child actually cries. que o filho, a bebê chora. So even if they hit them on the back, Até if bate they're not pouco aqui crying, na nuca because they para ver se want chora. the windpipes to be open, the liquid to come out, Queria que o líquido saísse for them to breathe. para ele respirar. So they even can beat them on the back Ele bate assim, pastor, está batendo de verdade. Ele bate assim mesmo. until that breath comes in. Até aquilo sair, ter o ar sair. So they breathe in. E depois ele respira. And they start crying out E and o bebê screaming. chora, começa a gritar. And then you know, yes, E diz, sim, the child is alive. bebê está vivo. So when we gave our life to Jesus Quando nós entregamos nossa vida a Jesus and we breathe in the life of God, e nós respiramos naquele ar do when we Senhor, breathe out, we breathe quando out, Abba respiramos, Father. Abba Pai, Abba Father. Abba, Abba Father. Abba Pai. Because we have come into a relationship with our Porque nós Father. viemos no relacionamento com nosso Pai. We get an awesome revelation Podemos ter esta revelação maravilhosa. that we were lost, but now we are found. Que nós estávamos perdidos, mas agora fomos We were dead, but encontrados. now we are alive. Estávamos mortos, mas agora temos We were vida. an enemy of God, Éramos inimigos de but now Deus. we are reconciled into Mas relationship with agora Him. fomos reconciliados We com were Deus. far away, Estávamos longe, but now we've been brought near, mas agora fomos trazidos mais and we've become perto. part of His family. E somos parte da sua família. So all that revelation is the work of the Holy Spirit. Toda aquela revelação é o trabalho do Espírito Santo. It is not out of your flesh. Não é além da tua carne. It is not out of you understanding in your mind. Não é o teu entendimento, a sua mente. It's not an academic assent, Não é ascender but acadêmico. it is a revelation into your spirit man. Mas a revelação do teu homem espiritual It is a new birth é novo into nascimento life with God. na sua vida com And we Cristo. cry out, Abba, E Father, nós clamamos, Abba Pai, you are now my Father. és agora o meu Pai. Because the Bible says in the book of John, chapter 1, verse 12, A Bíblia fala em livro de João, capítulo 1, versículo to 12. them that received Him, A todos quanto receberam, He gave them the power dei-lhes o poder and the right e o direito to be called a child of de God. serem chamados filhos de Deus. So you're born again through power, Você nasce de novo por meio de through the poder. power of the Holy Spirit. Poder no Espírito Santo. That's why Paul says, Por isso Paulo diz, I'm not ashamed of the não gospel, me envergonho do for it Evangelho, is the power of God porque é poder de Deus to bring salvation to the lives of para people. trazer a salvação na vida das So when pessoas. you received Jesus in your life, Quando você recebe Jesus na tua it vida, was with the power of the Holy era o Spirit. poder do Espírito And He Santo. brought about a new birth Ele trouxe um novo by nascimento which you cry out, Abba e Father. nós clamamos Abba Pai. Come on, tell Him, Abba Father. Diga a ele, Abba Pai, Abba Father, Abba Pai, I thank you. eu te agradeço. Amen. Amen. So the Holy Spirit Himself, O Espírito Santo, Ele próprio. I like when the Word of God puts words like this Eu together. gosto quando a palavra de Deus coloca as palavras assim. Because sometimes Porque às vezes I can send Antonio eu posso enviar o Antônio. and I can say, Antonio, Vou dizer, Antônio, can you go and visit
Você pode ir visitar. Who can he visit? Who wants to be visited? Quem quer ser visitado? Maybe I can say, okay, visit the new jaquetas. Então vai visitar os novos jaquetas. So you can say, I'm here on behalf of Pastor Agrippa. Então eu vou dizer, estou aqui em representação do pastor It will Agripa. bless them. E vai abençoar a Because eles. Did he really send you? Disse, realmente ele te enviou. Yes, he sent me here. Sim, ele me I'm enviou really aqui. here because he sent me. Eu estou aqui porque ele me enviou. But I like what the scripture is saying. Mas eu gosto do que a escritura He diz. does not say the Holy Spirit sent someone Não to está affirm that you're a dizendo child que of o God. Espírito Santo enviou alguém para afirmar que é filho de But it Deus. says the Holy Spirit himself, Mas diz que o Espírito Santo, ele próprio, not via, não vai, but himself, mas ele próprio, himself, ele próprio, himself, comes and testifies veio e testificou with your spirit, com teu espírito. himself. Ele próprio. And he says, you are now a Você child of God. agora é filho de Deus. Himself. Ele próprio. This is serious. Isso é sério. So now if we're children, Então, agora como filhos, then we're heirs. somos herdeiros. So all the treasures of heaven. Todos os tesouros dos céus. That's why we can say, Lord, let your will be done E aí nós podemos dizer, Senhor, deixa que a tua vontade seja on feita. earth as it is in heaven. Na terra, assim como no céu. Because when we get born again, suddenly we have access into Porque the heavenly quando will nós of God. nascemos de novo, tivemos esse acesso direto aos céus, no That's why reino we de pray and Deus. say, let your kingdom come. E orando, Senhor, deixa que o teu reino venha. Because suddenly our names are written Porque de repente os nossos nomes foram escritos on the will of God na vontade de Deus. that was activated by the death of Que Jesus foi ativado com a morte de Jesus. and given authority through his death E and dando resurrection. autoridade com a sua morte Our e names are ressurreição. there. Os nossos nomes estão lá. Saying, no, Dizendo não. Agrippa, Agripa, this promise is for you. essa promessa é para você. You shall not die but live Você não vai morrer, to mas see the goodness viver. of the Lord in the land of Para the living. viver a graça do This Senhor. promise is for you. Essa promessa é para I've você. never seen the righteous beg for bread. Nunca vi o justo a mendigar pão. This promise is for you. Essa promessa é para você. By his stripes you are healed. Pelas suas pisaduras foste sarado. This promise is for you. Esta promessa é para você. The interest of his word Os interesses da sua palavra brings light into your life. traz luz para a tua This vida. promise is for you. Essa promessa é para você. Because in the book of Ephesians, Porque no livro de Efésios it says, before we knew him, diz que antes que nós o conhecêssemos, we were strangers. nós éramos estrangeiros. We were foreigners. Éramos We estrangeiros. did not have access Não tínhamos acesso into the heavenly nos blessings. lugares celestiais. But when we got born again, Mas quando nascemos de novo, we now have access. agora temos acesso. We are now citizens of the kingdom Agora of somos God. cidadãos do reino de We Deus. have access Temos acesso into the heavenly treasures nos lugares celestiais. because we are heirs. Porque nós somos herdeiros. So you need a revelation Então precisamos de revelação. that you're a child of God. Que você é filho de Deus. And what does that mean for your prayer? E o que isso significa para a tua What does oração? that mean for the things that you're O asking? que isso significa para as coisas que você está pedindo? Amen. Amen. Okay. So I want you to look at this. Eu quero que você observe isto. Romans 8, Livro de Romanos, capítulo 8, verse 26. 26. Of course, he says many things Ele fala aqui muitas coisas. between the scripture that we talked about, Entre as escrituras que nós fizemos menção, that talks about how the Holy Spirit himself que fala que o Espírito Santo, ele próprio, testifies with our own spirit ele testifica com o nosso espírito. that we're children of God. Somos filhos de Deus. So he says many things, Ele fala muitas coisas. but all of them are talking about how we have access because the Holy Spirit himself Mas todas as coisas falam como nós temos acesso, porque o Espírito Santo, ele próprio, is working to give us access. ele está a trabalhar para dar-nos acesso. And then it then says in Romans chapter 8, verse 26, E fala aqui, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. he says, in the same way. Diz, da mesma maneira. Say the person next to you, in the same way. Diga a pessoa próxima a você, da mesma maneira. So if you are a child of God Quando você é filho de Deus, and you have the testimony você tem testemunho that I am a child of God, que eu sou filho de Deus. I know that I'm born again. Eu sei que estou nascido de novo. I know that Jesus is in my heart. Eu sei que Jesus That está no meu nothing can coração. separate me from his love. Que nada pode me separar do seu Nothing amor. can separate me from that inheritance. Nada pode me separar de alcançar That a I'm sua a child of herança. God. Eu sou filho de Deus. So if
you have that confidence, Se você tem aquela confiança he then comes to you. e vem para você, He says, well, in the very same way, diz da mesma maneira, that you know that you are my que child, você sabe que és meu that you filho, have that insurance and que confidence, tem essa confiança, certeza, in the very same way, da mesma maneira, I, the Holy Spirit, eu, o Espírito Santo, will help you vou te ajudar in your weakness nas suas fraquezas, when you don't know how to pray. quando você não sabe como orar. So sometimes we try to establish a different discipline, Às vezes nós tentamos estabelecer uma disciplina, one Isso. called being born again, aquele conhecido de novo, and then another one called praying. outro chamado oração, And somehow there's a disconnect, e é uma desconexão, and you have to learn something completely new e você tem que aprender algo through completamente some other diferente, grace and some other means a partir de outros meios, outra to graça, know how to pray. para saber como orar. But he says, no. Diz não, In the same way da mesma maneira that I've given birth to you, que eu nasci assim, that I myself que eu próprio have testified to you testifico assim, that you're a child of God. que és filhos de Deus, In the same spirit of no adoption, mesmo espírito da adoção. I am also the spirit of prayer. Eu também sou o espírito de I'm the oração. one who teaches you how to pray. Sou o tal que vai ensinar In você a the orar. same way that I testify to Da you, mesma maneira que that you're a testifico child a of você God, que eu sou filho de Deus, I can teach you how to eu pray. posso ensinar-te como orar. Amen. Amen. So it says, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. Diz da mesma maneira, o Espírito nos ensina na fraqueza. We do not know what we ought to pray for, Porque não sabemos o que havemos de but the pedir ou orar. Spirit Himself Mas o Espírito, Ele próprio, intercedes for us through wordless groans. intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Listen to this. And He searches our hearts, E Ele sonda os nossos or corações. He who searches our hearts Ele esquadrinha os nossos knows corações. the mind of the Spirit, E Ele conhece, tem aquilo que é a intenção do Espírito. because the Spirit intercedes for God's people Porque o Espírito intercede pelo povo de in Deus. accordance with the will of God. Segundo a vontade de Deus. Amen. Amen. So, prayer, we are weak to prayer. We are weak towards prayer. Então, às vezes nós estamos tão fracos perante a oração. Prayer seems to be the most difficult thing to do Oração parece algo muito difícil para se fazer for His children. para os seus filhos. Talking to our Father Falar com o nosso Pai seems to be something that once we get born again, we go off on our way. We don't Parece- want to talk to Him. parece que é algo que assim que nós nascemos de novo é difícil e não queremos mais falar com Ele. And so the Bible acknowledges, E a Bíblia reconhece, and it says, I know you are weak towards prayer. diz que você é fraco diante da oração. In fact, the Bible talks about Jesus praying in the last hour. Diz, a Bíblia faz menção de Jesus orando na última hora. And He went with His disciples, E 3 ele of them. foi com os discípulos, 3 And He deles, left them a little bit of a e distance. deixou a uma pequena distância. And it was a critical moment in His life. Era momento crítico da sua He vida. went a few steps further. E ele foi alguns passos And he mais began to adiante. pray. E ele começou a orar. And then He came back to check on them. E ele voltou para verificar a And He eles. found them sleeping. Encontrou-os a dormir. And yet it was a critical moment Sendo aquele momento crítico that prayer was needed. que a oração era necessária. This is what the ultimate moment that history had been preparing for was about to come upon him. Era momento muito crítico de que ele estava a preparar. And yet they couldn't pray. E mesmo assim, eles não oraram. And Eles He não oraram. found them sleeping. Encontraram-os a dormir. So this is a weakness that accompanies all His children. E esta fraqueza tem acompanhado todos os seus filhos. That without help, Sem ajuda, without the Holy Spirit, sem o Espírito Santo, our flesh a nossa carne is weak unto prayer. é fraca diante da oração. Because Jesus then says to them, Porque Jesus disse para eles, I can see that your spirit is willing, disse que vocês têm vontade, o vosso espírito tem but vontade, your flesh is weak. mas a vossa carne é fraca. So the weakness in the flesh Então a fraqueza na carne will always fight against you praying, sempre vai lutar contra você para orar, against you spending time with your Father. contra você de gastar tempo com seu pai. So if you look in the book of Romans 8, Então se olharmos o livro de Romanos he's capítulo talking 8, about how the flesh does not profit anything in our lives. vê como que a carne não tem nenhum proveito na nossa vida. How if we live according to the flesh, Se quando nós vivermos segundo a we carne, cannot access não the riches of God. ter acesso às riquezas de Deus. And so it's comparing living in the spirit E against ele living está according to fazendo the uma flesh. comparação, uma análise comparativa de viver no reino de Deus e ver na carne. And then he says, in the same way, Na mesma forma se diz, we are weak in our flesh to pray. somos fracos em nossas fraquezas para orar. So in the same way, the Holy Spirit testifies to our new birth. E da
também, da mesma maneira, o Espírito Santo testifica para o novo He nascimento. comes to help us E ele vem para nos ajudar in our weakness towards nas prayer. nossas fraquezas perante a oração. So we do not know how to pray, Nós não sabemos como orar and we also don't know what to pray for. e não sabemos o que nós temos que orar. And sometimes we all experience this. Nós já I experimentamos experience isso. it, I don't know about you. O pastor já experimentou isso. Não sei você. You say, oh, I want to pray. Dizer, eu quero orar. And then you come to the place where you want to pray. Você chega no lugar onde tens que orar. And then you realize all of a sudden, Então, de repente, que você vai you don't know entender, what to pray for. não sabe qual é o motivo que você tem And que orar sometimes when you para. know what to pray for, Às vezes você sabe o motivo que tens que orar para. suddenly you don't know how to pray E for de it. repente já não sabe como orar. So we're weak because we do not know what to pray for Então nós somos fracos porque não sabemos o que nós temos que orar. or how to pray for it. E como nós temos que orar. Okay, so let me show you this. Deixa eu mostrar-vos isto. In Ecclesiastes 6, verse 12. Então, livro de Eclesiastes 6, 12. So we do not know what to pray for Porque nós não sabemos o que orar, because we are not competent judges porque nós não somos juízes com competência of our own condition. das nossas próprias condições. Who got that? Quem percebeu isso? We don't know what to pray for Não sabemos o que nós temos que orar para, because we are not competent judges porque não somos juízes competentes of our own condition. da nossa própria condição. We don't know how to judge what we actually need. Não sabemos como julgar a nossa necessidade, o que nós precisamos. Because Ecclesiastes 6, verse 12 says Porque this. o livro de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12, diz isso. For who knows what is good for a man in his life? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? All the days of his vain life Durante os poucos dias da sua vida, are vá, spent as a shadow. gasta-se como sombra. So we don't. Who knows what is good for you, for him? Quem sabe o que é bom para ele? So sometimes we're weak to prayer because we also don't know what is good for us. Às vezes nós somos fracos em orar porque não sabemos o que é bom para nós. Let me give you an example. Deixa eu dar-vos um exemplo. So you are out in the sea Você está no mar, on your boat. no seu barco. Your boat capsizes and it's crashed. Então depois vai dividir-se. Vai Yeah, and then destruir-se you're o hanging seu- on a piece of wood, Então você pega num pedaço de madeira do seu and barco you're being carried by the waves. e você começa a ser carregado You are com really as in ondas. trouble. You are Você really está in trouble. em problemas. You might drown any moment. Você pode afundar a qualquer momento. The sea is teeming with sharks, Porque o mar está cheio de tubarões. and the waves are violent. E depois as ondas são violentas. And then a big ship comes E depois vem in the distance, navio numa distância. and you see it coming, E você vê navio à distância and then vir. it comes close, E vem próximo. and then they say, "Hey, my good fella, Diz, ei, meu companheiro, can we be of assistance there?" posso precisar de assistência aí? And then you cry out to them, Você grita a ele. "Yes, please. Sim, por favor. I would like an ice cream." Eu quero um sorvete, sim. So we're weak in prayer because we ourselves don't even know Somos fracos na oração porque nós próprios não sabemos what we need. o que nós precisamos. Why? Because we judge by what we see. Porque nós julgamos com aquilo que nós vimos. Oh, I'm having difficulty Ou estou a ter dificuldades. with resources or something like that. I Ou need to really pay recursos, something. coisas assim, quero pagar alguma coisa. So if we go into prayer, Então, se você vai à oração, that is what we begin to pray for. é aquilo que você vai orar. I'm not certo? saying we shouldn't pray for all circumstances and situations, Não estou a dizer que nós temos que orar sobre todas as circunstâncias que acontecem. but perhaps God knows what you actually need Às vezes Deus sabe o que você precisa to address your situation. para endereçar essa situação que você está. Perhaps it's not for someone to come and give you money. Às vezes não é para alguém vir e dar dinheiro. Perhaps it's actually a connection, someone that you need to meet, and then they'll say, "Oh, by the way, I was looking for you. There's a job waiting for you." Talvez alguém que é uma sua conexão vai te encontrar e dizer, oh, encontrei consigo, há um trabalho que está à espera de si. We are short-sighted, Então, nós temos essa visão tão pequena. and we're often biased in favor of our flesh. E nós compramos esse favor da nossa própria carne. We have a tendency Temos a tendência to embrace and abraçar address prayer e endereçar a oração more according to what our flesh is going through mais de acordo com aquilo que está acontecendo com a nossa carne than what we actually need to be praying for, do que com o motivo na qual nós tínhamos que estar a orar, which is the real issue. que é o verdadeiro problema. We had this tree, we had to cut it down,
Temos in- esta árvore que tínhamos que cortar in Zimbabwe. no Zimbábue. Okay. And so this tree, Esta the roots árvore- go everywhere. So it could be here, but the roots go everywhere. A árvore podia estar aqui, era muito frondosa e as raízes podiam estar em todos os sítios. So it begins to grow little trees. E começou a crescer Everywhere. algumas outras árvores em todo outro lugar. So imagine Imagina, if we found these little trees encontrado essas árvores pequenas and we began to cut them and say, hey, these little trees. e nós começamos a cortar essas arvorezinhas. Where we're really dealing with the problem. Então nós podemos estar a resolver o problema. It's only when we went to the source, Então se fôssemos para a fonte, we went to the mother, irmos para a mãe and we uprooted that big tree and e its roots, remover aquela grande árvore com as suas raízes, that we dealt with the issue. aí estaremos a dar com o problema. So we're weak in our prayers Então somos fracos na nossa oração. because we tend more to lean to respond to what our flesh is going through Temos a in tendência- favor of our flesh. Temos a tendência de responder aquilo que a nossa carne está a mandar, está a dizer. But Romans 8 is comparing and is saying, no, if you live according to the flesh, Mas o livro de Romanos you cannot capítulo satisfy 8, the desires está a of the informar-nos Spirit. a fazer essa comparação que nós não podemos viver You segundo cannot a nossa access carne. what God wants of you. Sendo assim, você não pode ter acesso naquilo que você quer de Deus. So the Holy Spirit comes alongside us E o Espírito Santo vem ao lado de nós and He helps us in our weakness. e ajuda nas nossas He fraquezas. says, I know you don't know what to pray E for, ele disse, eu sei que você não sabe o que tem que orar. but I can help you. Disse, posso te ajudar. Amen. Amen. So listen to this language Escutem a esta linguagem, in Romans 8, verse 26. livro de Romanos 8, 26. In the same way the Spirit helps us in our weakness, we do not know what we ought to pray for. Escuta, da mesma maneira, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir. So who's writing this scripture Quem está a escrever essa escritura is the great apostle Paul. é o grande apóstolo Paulo. He has had encounters with God. Ele teve encontros com Deus. He has even got downloads to write all these books from God E ele teve toda essa revelação para escrever esses livros sobre that Deus. have entered into the canon of scripture, and for us they are scripture. E temos esses canão de escritura, temos escrituras. He met Jesus and he spoke to him directly. Ele encontrou-se com Jesus, falou diretamente com ele. Jesus is the one who witnessed to him to give his life to E him. Jesus foi quem testificou para dar a sua vida. Quando ele And deu a yet sua when he vida. writes, he says, for we do not know. E quando ele levanta, disse, nós não sabemos. So he's including himself. Ele está a incluir a si mesmo. He's saying we do not know. Disse, nós não sabemos. From the pastor, he doesn't know. Pastor doesn't know either. Os pastores também não sabem. Your brother next to you doesn't know. O seu irmão próximo de The, você the, também the, não the, sabe. prayer, the prayer champion. O campeão de The oração. one who's like, this is the prayer champion. Aquele que você acha que é campeão de oração. They don't know either. Também nem sabe. We all don't know. Nós todos não sabemos. But the Holy Spirit Mas o Espírito Santo begins to teach us and tell us and começa show us what we ought a to pray for. ensinar-nos, a dizer-nos o que nós temos que orar. Okay, so let me tell you a story. So I went to one of the Latin American countries one time. Então, fui a algumas... Costa Rica, I think it was. Costa Rica, So numa the dessas first terras. time I went there, Uma primeira vez que eu fui para esta I terra, heard the name of the hotel. ouvi o nome do hotel. And so we were supposed to just catch taxi. Então, nós queríamos apanhar táxi. It is Spanish speaking. Então, falam espanhol. No idea what that is. Não tinha ideia do que So I got aquilo a é. taxi Então, apanhei and I táxi. showed the guy, Eu mostrei a pessoa. this is the hotel. Aquele é o hotel. So we can't communicate with this guy. Então, não podia conversar com esse taxista. And he has no idea where that is. Ele nem tinha ideia onde que era. But he's like, okay. Ele dizia, ok. And he drives me. Ele conduzia. I arrived late, so 11 p.m. I'm getting to the hotel. Então, saiu muito tarde. Então, às Get to the 23 reception. horas chegou no hotel. In the usual confidence, and I'm like, Naquela certeza toda, ele Agrippa. a dizer a gripe. So they can check and, I'm booked here. Para Right? ele verificar, porque já havia feito reserva naquele hotel. We don't see Começou Agrippa here. a verificar, não tem a gripe aqui. Oh, okay. Disse, ok. All right, so just check me in. Disse, ok, faz o check-in. Swipe. Faz agora, I'm in. pago de novo para Wake entrar. up nicely in the morning. Então, de manhã, muito cedo, Go to breakfast. ir para uma tabis, pegar no almoço. It was a big conference. Era uma grande I conferência. realized there's no one at all that I know in there. E eu verifiquei, não existia ninguém que o pastor conhecia naquele lugar. So this driver Então, este condutor did not know
Ele não sabia where I was supposed to go. onde que nós podíamos ir. I didn't know I'm in a new country. Eu não sabia, estou num país novo. He is in the country Ele está no país. and he doesn't know either. Ele nem sabe, não conhece, não And he sabe. just drops me at any other hotel. Ele só levou a um outro hotel. So I had to get on the internet, Eu entrei na internet, do Skype call. fiz alguns Hey guys, where are you? Skype, Say, telefonemas no, de this is the Skype. hotel. They sent me. Say, but I think that's where I am. No. Disse, This aqui one nesse is. hotel onde eu tinha que estar. Disse, é aqui onde And tinha then que they estar. gave me accurate directions for where I was supposed to go. Depois deram uma direção certíssima de onde que podia estar. So Paul is saying, Então Paulo está I am falando, an apostle. eu sou o apóstolo. I've seen many things. Eu vi muitas coisas. God has led me in many ways. Deus fez de toda forma. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, I also don't know. eu também não sei. I also don't know where to go. Eu também não sei o caminho para ir. And so that's why he includes himself. Por isso que ele inclui a si mesmo. And he says, we do not know what we ought to pray Diz, for. nós não sabemos o que nós temos que orar. Amen. 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 So let me try to lend this. Já tentar terminar. So verse 27, Versículo 27. and he who searches our hearts knows the mind of the Spirit. Because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Okay, read up to there. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele segundo a vontade de Deus. And so that's very interesting for me. E isto é muito interessante para mim. Because I began to ask the question, Eu comecei a fazer a questão: who is searching? quem está a sondar heart. o coração? Because it says, he who searches our hearts Diz, aquele que esquadrinha sonda os nossos corações. knows the mind of the Spirit. Sabe qual é a intenção do Espírito. Because the Spirit intercedes for God's people Porque o Espírito intercede pelo povo de Deus. in accordance with the will of God. Segundo a vontade de Deus. So I was asking myself, who is searching the heart? E eu estava a questionar a mim mesmo: quem está a esquadrinhar, a sondar o coração? And I realized, no, the God the Father E eu compreendi que Deus, o Pai, searches our hearts. Ele sonda os nossos corações. Because if you read in the book of Psalms 138, was it 139? Então, se nós lermos o livro de Salmo 139, It says, where can I hide from God? diz: onde que eu posso me esconder de Deus? What can I hide from O God? que eu posso me esconder de Deus? God searches our hearts. O Deus, Ele sonda os nossos Search my heart, corações. O God, and know me. Sonda o meu coração e me conhece. See if what thoughts are within me. Veja o que de mal está em mim. And see if there are any wicked thoughts and lead me in the way that is right. Verifica se há um pensamento mau e lidera em bons caminhos. So God the Father is really trying to understand what is it that you are really asking, my son. Então Deus Pai está a tentar verificar aquilo que você Because precisa remember, we've como come and filho. we've said, Abba, Father. Lembra, nós dizemos Abba Pai. And we're in the presence of our E Father. nós estamos na presença do nosso Pai. And we're trying to pray. We're fumbling on ourselves. E nós estamos a tentar orar porque estamos a ter dificuldades nós It mesmos. is looking at us and saying, what exactly are you trying to E say? Ele olha para nós e está a dizer o que exatamente What você está a exactly tentar are you orar. trying to ask? O que exatamente você está a tentar pedir? So God the Father goes and searches E our Deus hearts Pai vem e sonda, esquadrinha o nosso coração. because He knows Porque Ele sabe, that conhece. even though we might be praying and saying whatever we're saying, Mesmo nós tentar orar, tentar falar o que estamos a falar. what is the real issue? Qual é o verdadeiro problema? Where is our real heart? Onde está o verdadeiro coração? That is why adjusting our hearts, Ele- seeking God to adjust our hearts Justa, nós temos que buscar a Deus, Ele ajustar o nosso coração. in prayer is very important. Porque a oração é importante. Because He says you ask amiss, you don't receive because you ask amiss. Diz que você não recebe porque pede mal. Because you ask with wrong motives. Porque você pede com motivos errados. You ask with a heart that is not centered on me. Você pede com o coração não está centrado nele. He says, yes, I can see your many words, Diz: eu posso sim ouvir as suas muitas palavras. but come into the secret place Mas venha ao lugar secreto, where your Father is, onde o teu Pai está. where deep calls to deep, Onde que profundidade chama por where you can profundidade. search my heart, Onde que eu posso sondar o teu and God the coração. Father says, then I can search your E heart Deus Pai pode dizer: eu posso sondar o teu and see coração. where are we really at. E verificar onde que estamos. What is the real issue here Qual é o that we're praying verdadeiro for? motivo, o problema que nós temos? What are you estamos a orar? trying to say? O que você está a tentar dizer? So God the Father Deus, o Pai, searches our hearts, sonda os corações. and He who's searching our hearts E Ele sonda, esquadrinha nossos corações. knows Conhece, what is the mind of the Holy Spirit. sabe a mente do Espírito Santo. Because the Holy Spirit Porque o Espírito Santo intercedes for us intercede por nós in accordance em concordância to the will of God. com a vontade de Deus.
Okay? Ok? Let me show you another dynamic. Deixa eu mostrar-vos uma outra dinâmica. So when Jesus went into the heavens, Quando Jesus ascendeu aos céus, he seated at the right hand of the Father. ele sentou à destra do Pai. And the Bible says he forever lives to make intercessions E a for Bíblia us. diz para viver e fazer intercessões por nós. So you see what's happening. Veja o que aconteceu. The Lord Jesus is on the right hand of the O Father. Senhor Jesus está à destra do seu Pai. He's searching the heart of the Father Ele a sondar o coração do Pai and he's making intercessions e a fazer for us intercessões unto the Father. para nós dentro do Pai. And then the Father E o Pai is searching our hearts, está a sondar os nossos corações seeing where exactly are we? para ver onde que nós estamos. What's our motive? Quais são os nossos motivos? What's our relationship with Him? Qual é o nosso relacionamento com Ele? And then the Holy Spirit who's in us E o Espírito Santo que está em nós also searches the Spirit. He's the Spirit of God, so He knows the deep things in God. Ele é o Espírito de Deus e sabe as profundezas que It is está em searching the Deus. will of God E Ele vai sondar a as He's vontade de Deus. interceding for us on E behalf. intercede por according to nós the will of God. de acordo à vontade de Deus. So you see that there is a cooperation E happening existe uma cooperação a acontecer aqui. when we begin to pray. Quando você começa a orar, Though sometimes you might feel like you are alone. você às vezes pode sentir que está It sozinho. might feel like it's so dry when I'm Você praying pode sentir que é seco quando você está a that I orar. don't even think this is going through. Que você nem sente que está a romper. But I'm here to tell you Eu quero dizer-te, that the Holy Spirit helps o us Espírito Santo nos ajuda in our weakness nas nossas when we fraquezas. do not know what we ought Quando to pray nós não for. sabemos o que nós temos que Because when orar. God the Father searches our hearts Quando o Pai ele sonda and nossos sees that our corações hearts are aligned to Him, e our vê hearts are que o seeking nosso Him, coração está alinhado com Ele, He sees what is in the mind of the Spirit. Ele vê o que está na mente do Because the Espírito. Spirit is praying according to the will of God. Porque o Espírito está a orar segundo a vontade And de Jesus the Deus. Father is testifying E to it Jesus está testificando. because He sits at the right hand of the Father, Porque Ele está à destra do Pai. forever living to make intercessions Ele vivendo e fazendo intercessões for us. para nós. Amen. Amen. So let me close this way. Deixa encerrar desta forma. So He says things like this in verse 28. E fala coisas como essas no versículo 28. For we know that in all things, E em todas as coisas, God works for the good concorre para o bem, to those who love Him para aqueles que amam Ele. and have been called according to His E purposes. daqueles que são chamados segundo o seu propósito. So it is in that context of that kind of prayer É neste contexto, neste tipo de oração, where, whilst you didn't know what to pray for, the Holy Spirit is now helping you. porque quando nós não sabemos como orar, e o Espírito Santo agora está a ajudar-te, That there is an alignment que há um alinhamento in your heart, no teu coração, an alignment in your prayers, alinhamento nas suas orações. that all things that are now happening from this point, Todas as coisas estão a acontecer and they neste have ponto. happened before, Está, it have happened before, que aconteceu antes. God is now working them Deus está fazendo agora funcionar for my good para o meu bem, because I love Him porque eu o amo and I'm called according to His purpose. e chamado segundo o seu propósito. And there's a story that I like to demonstrate this so clearly for me, Então, há uma história que eu gosto de trazer como exemplificação, que torna-se claro para mim, which is the story of David. que é a história de Davi. David was always known Davi era conhecido as a man who was after God's own heart. como um homem segundo o coração de Deus. So there's a time in the book of 2 Samuel, Então, havia um tempo no livro de 2 Samuel, chapter 17, verse 18. In livro Chapter de- 7, verse 18. no capítulo 7, versículo 18. So just keep up with me as I close. Então, mantenha ali comigo enquanto estou a encerrar. Okay. So in the book of 2 Samuel, chapter 7, Então, capítulo 7, verse 18. versículo 18, 2 Samuel. What happens before that O que aconteceu antes disso? is that David has this desire Davi tinha esse desejo, to build a house for God. edificar um templo para Deus. Because the ark of God Porque a arca de Deus was in a tent. estava numa tenda. And he himself was in a nice house. E ele próprio estava numa boa casa. He had built a nice house for himself. Ele construiu uma boa casa para ele. But when he goes out, Mas quando ele saiu, in the back of the garden, wherever it was, or on então top onde ele of the roof, saía para lá no campo a little tent. e via uma tenda. And there the ark of God is in a tent. E a arca de Deus está naquela tenda. So when it rains, Quando chovia, maybe you'd open the window provavelmente abria curtain. a janela and look in the corner. e olhava no canto. You see the poor little tent Via aquela tenda pobre where the ark of God onde was. a arca de Deus estava lá. So he says, God, E disse Deus, he says to his prophet Nathan, the prophet Nathan says, Nathan, disse ao seu profeta Natan, I'm thinking of building a house for Eu the estou- ark of God. pensar em edificar um templo para a arca de I Deus. don't think it's fair
Você acha que é justo that the ark of God is living in a tent que a arca de Deus continua a viver numa and I'm tenda living in a beautiful house? e eu a viver numa grande casa bonita? So Nathan, do you think this is according to the will of God or not? Natan começou a dizer, isso, será que pensa que isto é de acordo à vontade de Deus ou não? And Nathan, without seeking God, E Natan, sem buscar a Deus, he says, no, that seems good. I disse, mean, that's a isto good idea. olha-se muito bem e é uma boa ideia. And all this is happening in the flesh. E tudo isso acontecer na carne, Because they're talking about what could be good. porque estavam a dizer o que seria bom. Of course, it could always be good. Sim, certamente que seria tudo de bom. To get a certain job that you're saying, I want that job. Dizer que It eu could quero always be good. aquele trabalho sempre seria tão bom. It could always be good. Seria sempre bom. But is it God? Será que é Deus? So Nathan goes home Natan foi para casa and God waits for him to sleep. e Deus esperou porque ele dormisse. Because he sees that this guy is lost. Disse que este está perdido. He's not getting what I'm saying. Não está a perceber o que eu They estou a haven't dizer. sought me. They don't know what's in my heart. Ele não sabe o que está no meu So he coração. speaks to Nathan. E fala para Natan. And he says, Nathan, Disse, Natan, do you think you can build me a house? Será Do you que think você- anyone can build me a house? será que você acha que alguém pode edificar uma casa para mim? If I wanted a house, Se eu quisesse uma casa, do you think I will not build myself a house? você acha que eu não ia construir para mim mesmo uma casa? In fact, even the house that David has built, Mesmo a casa que Davi construiu, he thinks he built it. ele pensa que ele que construiu. But I'm the one who built it for Mas him. eu sou o tal que construiu para ele. And he says, I found him Diz que eu encontrei a ele whilst he was a small little boy, enquanto era jovem, taking care of a few sheep. a cuidar de ovelhas lá, And gados I lá. brought him from E there. eu trouxe dele, ele de And lá. I made him king. E eu fiz ele rei. And now that I've built a house for him, Agora eu construí uma casa para ele. he thinks he built a house. Ele acha que construiu a And casa. now he can now also build me a house. E ele acha que vai construir a casa para mim. Who is God here? Quem é Deus aqui? Am I a God Eu sou Deus or am I God? ou eu sou Deus? He says, go and tell David. Vá e diga a ele. So Nathan goes and tells David. Natan foi e informou He a says, my Davi. friend, I think we're in trouble. Disse, meu amigo, acho que estamos em problema. This is what God has said. É isto que Deus disse. But maybe there's some positive here. Diz, talvez é algo positivo aqui. God says, okay. Deus disse, tudo bem. In fact, to show you, Então, para mostrar-vos you won't build the house. que você não vai construir a casa. Your son will build a O house. seu filho vai construir a casa. Just to show you Para mostrar a você that is me who built que you. sou eu que Who has edifico set you on the você. throne. Que I coloquei don't no need trono. anything from you. Não quero nada de você. You need everything from me. Você precisa de tudo de mim. So you won't build the house Você não vai construir a casa for me, para mim. but your son will. Mas o teu filho, sim. I'll enable him to do so. Eu vou fazer que ele seja capaz de fazer But here's isso. the promise I will give you. Mas aqui está a promessa que dar-te-ei. The throne will not move from your house. Diz que o trono não vai mover da tua casa. I will always set a king on your throne Diz sempre vou estabelecer rei no seu trono. forever and ever. Para sempre. And he was now prophesying about Jesus. Estava a profetizar sobre That Jesus. Jesus would sit on the throne of E David. Jesus ia sentar-se no Forever trono and de Davi eternamente. And he's saying, it's a favor. Diz que é favor. It's me favoring you. Sou eu a It's favorecer me a being você. gracious to you. Sou eu sendo gracioso It's me para being você. kind and Sou good to eu you. sendo bondoso It's para not você. anything that you can do or Não give me. existe nada que você pode So fazer he's para mim. saying, move from the flesh Diz, mova-te da carne. and begin to hear what the E Spirit is saying. agora começa a ouvir o que o Espírito está a falar. So David is like, oh, you know what? Davi começa a dizer, sabe o que? I get it. Eu ouvi. So in verse 18, E no versículo 18, the Bible says, then David the king e a Bíblia diz que então Davi o rei went in. sentou-se. You know, when your entrou. father says, come and see me. Sabe, quando teu pai diz, venha me ver. So he opens the door and he went in Ele abriu a porta e entrou. and he sat before the Lord E sentou-se diante de Deus. and he began to pray. E começou a orar. Not according to his flesh, what he wanted to do, Não segundo a sua carne, aquilo que ele queria but fazer. according to submitting to the will of God that he had Mas shown him. segundo a vontade de Deus que ele havia visto. And he says, who am I, O Lord E God? diz, quem sou eu, oh Deus? And what is my house Oh, that you have brought me this far? Okay, read that. quem sou eu, Senhor Jeová? E quem é a minha casa para me teres trazido até aqui? In verse 22, E no versículo he 22. then acknowledges the greatness of God. He's praying unto God. E ele reconhece a grandiosidade de Deus And he e says, está a for orar para this Deus. reason you are great. Diz, verdadeiramente, tu és grande. Oh Lord God, for Oh, there is none like you. Senhor Deus,
Porque não existe ninguém And there is semelhante a no ti. God besides E you. não há Deus senão tu. According to all that we have heard with our Segundo ears. tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Then verse 27. This is him praying now, connected to the Holy Spirit. Ele aqui está a orar, conectando-se no seu espírito. It says, "For you, O Lord of hosts, Agora no versículo 27 está a dizer: pois tu, Senhor dos exércitos, the God of Israel." You Deus de see that the Israel. Lord of the angel armies Está a dizer que Deus dos exércitos. have made a revelation to your servant, Então ele fizeste uma revelação ao teu servo, saying, "I'll build you a house." dizendo: edificar-te-ei uma casa. Therefore your servant has found courage Por isso o teu servo se animou e encontrou coragem to pray this prayer to you. a fazer esta oração para você. So the Holy Spirit Então o Espírito Santo brings us to a place traz-nos a lugar where we have a clear revelation onde nós temos uma revelação clara of what the will of God is. sobre qual é a vontade de Deus. What is in the mind of God? O que está na mente de Deus. Because in the same way, Porque da mesma maneira, the Spirit testifies with our spirit that we are children of o God. Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos He de Deus. also teaches us what to pray for. E ensina-nos o que nós temos que orar. And there's this place E neste lugar, of revelation of what He wants us to pray for, da revelação daquilo que Ele gostaria de orar, that your prayers become powerful. que a tua oração torna-se poderosa. Yes, I'm not saying that we should not pray for long, Não estou a dizer que nós não podemos orar por muito that tempo. we should not pray consistently. Não podemos orar But I consistentemente. tell you, Mas eu digo-vos, when the Holy Spirit reveals quando o something, Espírito Santo revela-nos alguma coisa, sometimes you might not need to pray for such a long time, but when you pray, às vezes você não precisa de orar por muito tempo, mas quando você ora, then suddenly there is a turnaround. de repente, Suddenly, all things work together for our good, e as coisas cooperam para o bem, para o nosso according to bem. Him who called us, Segundo Ele nos chamou, according to His purpose and goodness. segundo o seu propósito, a sua bondade. Amen. Amen. So we need to learn to pray according to what the Holy Spirit Então, is nós saying. temos que Come on, let's stand. aprender a orar assim como o Espírito Santo vai ensinar-nos. Vamos ficar em pé. So as it describes how the Holy Spirit helps us to pray, E aqui descreve como o Espírito Santo ajuda-nos a orar. it says He helps us to pray. Ele diz, ajuda-nos a orar. Let me actually just read it here, Deixa ler aqui. which is Romans chapter 8, Que é Romanos capítulo 8, verse 26. I want you to understand this as we pray. 26. Eu quero que vocês compreendam ou compreendamos para We do orar. not know what we ought to pray for, Porque não sabemos o que nós temos que vamos orar. but the Holy Spirit Himself intercedes for us Mas o Espírito Santo, Ele mesmo intercede por nós. through wordless groans, Com gemidos inexprimíveis. groaning. Inexprimíveis. Gemidos. Okay, so what I learned from this is that you cannot be smart. Então, o que eu aprendi disto, você não pode estar fininho ou fininha. Uma forma elegante. It's like giving birth. É como se As estivesse I was saying, a nascer, dar Man, um parto. there's nothing smart about that, Diz, não há nada fininho sobre isto, but it produces results. mas produz resultado. In fact, there's a scripture in Isaiah Então, uma escritura em Isaías that says, "Can a baby diz, será que bebê be brought to the birth canal pode ser trazido a nascer and then not given birth?" e não nascer? And then it says, "But sometimes there's no strength Porque às vezes diz que não há força to push the baby." para puxar o bebê. Because prayer Porque a oração is about strength. é sobre força, It's about groaning. é sobre gemido. In fact, it says about Jesus E assim também fala sobre Jesus. that in the days of when He was here on earth, on His Diz, days, nos seus dias, enquanto estava aqui na terra, that He prayed with groanings diz que ele orou com gemidos, and cryings, choros, that it was as though he was sweating blood. He sweated blood e como se ele tivesse a transpirar sangue, because he was striving. porque ele estava ali a orar. He duramente offered com prayers gemidos. with strong crying and tears. Ele ofereceu uma oração poderosa com choros. He prayed earnestly. Ele orou fervorosamente. He prayed fervently. Ele orou fervorosamente. So when the Holy Spirit comes Quando o Espírito and Santo is vem, really teaching you to pray, you're allowing Him to teach you to pray, e ele quando vem ensinar-te como orar, para a orar, fervency arises. há fervor que nasce. Amen. 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 So I want you to pray Eu quero and say, para nós Holy orarmos, Spirit, dizer Espírito Santo,
Teach me to pray. Ensina-me a orar. Teach me to pray. Ensina-me a orar. I saw Deaconess Wesley leading prayer this morning. Eu vi a diaconisa Wesley liderar a oração esta manhã. I could sense a fervency coming Eu upon it. senti fervor vindo dela. But that's why I'm saying that Por que é que eu estou a dizer isso? if you are a child of God Se você é filho and the filha Holy de Spirit Deus, testifies that you're a child of e o God, Espírito Santo testifica que você é filho ou filha de in the Deus, same way, da mesmíssima even though you're maneira, standing there and you're like, what on earth is going on here? mesmo que você está aí em I pé, don't know what's a going on. dizer o que está acontecendo aqui. Eu What não are- sei oh, they are o que praying está for what? acontecendo. Mas estão a orar sobre o que mesmo? What are they praying for? Estão a orar de quê? Sobre o quê? A fervency also comes upon you. O fervor vem sobre você. Amen. Amen. Because He prays for us. Porque In our weakness, He prays for us na nossa fraqueza, Ele ora por nós. according to groans, Com gemidos, according to a fervency. com fervor. A fervency comes upon us. O fervor vem sobre nós. Amen. Amen. Where maybe you've said, I like that, where maybe you've said hallelujah before, Onde but você now diz, you're like hallelujah. Aleluia. Você agora está a dizer aleluia. Father, thank you. I Pai, see it. Eu te agradeço, eu vejo For the isso. Lord is good, Porque o Senhor and é His bom. mercy endures E a forever. sua misericórdia dura para That's sempre. why David challenges his soul. Por isso que Davi He desafiou a says, sua alma. bless the Lord, oh Disse, my soul. abençoa o Senhor, And bendito all seja that is within o Senhor, me. a minha alma e tudo que está em Bless mim. His holy name. Bendito seja o seu santo Because nome. it's a fervency, it's a fervency of the Holy É Spirit that comes upon us. fervor do Espírito Santo que desce That even though in our sobre flesh we are weak, mesmo se to nós pray. tendo nossa carne que but é when the fraca, fervency comes upon mas quando o us, fervor desce sobre nós, then something breaks. algo quebra And we begin to press in, e nós começamos a pressionar to strive in e começamos a pressionar with cries, com choros, with loud groanings. com gemidos. Amen. Amen. So no one can make you do anything, Ninguém pode fazer nada. but you have to tap into Você what the Holy Spirit is doing. Deve entrar naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Okay, so I want us to pray Queremos orar. this morning and say, Holy Spirit, Esta manhã dizer, Espírito Santo, help my prayer life. ajuda a minha vida de oração. I'll give you space. Dar-lhe espaço. When I'm in my prayer life, Seja na minha in vida my de prayer oração, closet, I'll give you space. eu dar-lhe espaço. I will allow you to move, Eu vou lhe permitir to teach me mover how to pray. para ensinar-me como orar. For those who pray in tongues, Para aqueles que oram em língua, what I've also learned o que eu aprendi, is that sometimes when I come into a place of prayer porque às vezes quando eu and I chego don't know what to pray, no lugar que eu estou no lugar de I begin to oração, pray não in sei tongues. o que orar I begin e to pray in começo tongues. a orar em língua. because Paul says sometimes I pray in tongues, but I also pray with my understanding. Porque Paulo disse que eu às vezes eu oro em língua, mas também oro com o meu entendimento. And Jude says, Então, building yourself diz, up in your most holy faith, edifica a ti mesmo numa fé santa. praying in the Spirit. Ore no Espírito. So when you pray in tongues, Quando você ora And em pray in línguas, the Spirit. orar no Espírito, you're partnering with the Holy você Spirit, está a cooperar com o Espírito Santo. and you're allowing Him to begin to move. E você está a permitir que ele comece And a I've seen mover. that when I do that, E eu já vi isso quando sometimes eu faço isso. prayer points begin to come into my E mind. os pontos de oração começam a sair Things da that I minha was mente. not thinking about. As coisas que eu não pensava pray for sobre this, elas. pray Começo a for orar that. sobre aquilo, sobre outra And there's coisa. that partnership of pulling out from my heart. E esta cooperação, parceria do Espírito Searching Santo my heart. a tirar, a sondar o meu coração And praying according to the will of God. e a orar segundo a vontade de Deus. Amen. Amen. So let's do that now. Vamos I fazer think isso just for agora. 2-3 minutes, 2-3 minutos. begin to pray Começa a orar. and say, Holy Spirit, help Diz, me Espírito Santo me ajude. change my prayer life. Muda a minha vida de I'm oração. struggling in my Eu prayer estou a life. ter dificuldade na minha vida de But oração. Holy Spirit, I want you in my prayer life. Espírito Santo, eu quero In the Senhor, same way, in the same da way. mesma maneira, da mesma maneira. Teach me how to pray. Ensina-me a orar. Lead me in prayer. Lidera-me, Deus. For those who pray in the Spirit, Aqueles que oram no Espírito, just begin to pray in tongues começa a orar no Espírito. and begin to sense what God is leading you to Começa a say, sentir to aquilo que o pray Senhor está a dizer concerning your para prayer life. você orar sobre Come on, let's a begin to sua pray. vida de oração. Oh, Vamos orar. Come on, go for it, just go for it. Vamos levar da
Father, we thank you. We thank you, Holy Spirit. You are teaching us how to pray this morning. The Spirit of life. The Spirit of life. The Spirit who rose Christ from the dead dwells in us. Oh, He will quicken our mortal bodies. He will quicken us unto prayer. If the Spirit that raised Jesus from the dead dwells in us, He quickens our mortal bodies. He quickens us to prayer. Holy Spirit, begin to quicken your people now unto a life of prayer. Teach us how to pray, Holy Spirit. We need you now. We give you room. We give you way. Oh, in the name of Jesus. In our private places of prayer, come in and activate. Come in and stir up. Come in and stir up. And eagerness and earnestness. Oh, a passion is coming upon us in the name of Jesus. Passion for prayer. Oh, stirring us up to prayer in the name of Jesus. You are our God. You are our Father. We cry out, Abba Father, as we come into your presence. You are teaching us how to pray. You are taking our presence next level in the name of Jesus. A stirring is coming upon our hearts. A stirring is coming upon us in the name of Jesus. In the name of Jesus. Holy Spirit of your way. Holy Spirit of your way. Holy Spirit of your way. Holy Spirit move among us. Holy Spirit move in us. In the name of Jesus. Empower us unto prayer. Empower us unto prayer. Raise up this army of God into an army of prayer. You have called your house the house of prayer for all nations. Let this zeal be upon us. The zeal of the Lord. The action of the Lord. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. This is the way you tap into your inheritance. Essa é a forma que você entra na sua herança. Praying in the Spirit. Orando no Espírito. In the book of Ephesians it says, No livro de Efésios diz, I pray in the Spirit ore no Espírito. on all occasions, Em todas as ocasiões. with all prayers, Com todas as orações. at all seasons, Em todas as in estações. all perseverance, Em toda for perseverança. all the saints, Para todos os santos. in prayer, Em oração. in supplication, Em in súplicas. Em perseverance, perseverança. being sleepless unto prayer, Então não durma diante da oração. being stirred up to pray. Então seja acordado para a oração. So our half night, Nossa meia-noite de oração. I think it's on the 5th, is it? 5th, Friday. Então, uma sexta-feira. I'm encouraging you to come through. Eu encorajo vocês a vir. It gives you the time to experience just praying and being led by the Holy Spirit. Então teremos esse tempo de você ser liderado, experimentar ser liderado pelo Unless your Espírito. prayer goes to that next level, A não ser que a tua oração vai para este nível. how can you receive things from God Como você pode receber as coisas de that are Deus? yours Que by virtue that you're a child of God? são suas coisas que lhe pertencem. Amen. All your breakthroughs, Todos os seus rompimentos, all your healings, toda a sua cura, all your opportunities that are waiting for you. todas as oportunidades How que can you esperam. tap into them Como você pode entrar nisto? unless you tap into prayer? A não ser que você entre na oração. Amen. Amen. Well, God bless you. Amen. His name is higher than any other. His name is the sweetest name of all.